A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Aqui é o intercessor Wellington Lucena quem está falando. Mais uma vez venho trazer revelações da parte de Deus sobre o pecado da homossexualidade para estes últimos dias. Antes da volta do seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo me revelou uma das últimas estratégias de Satanás, em que a homossexualidade adentrará na vida de muitos homens. Ocorrerá o início da sodomização global, e o estilo e comportamento gay serão incentivados de forma sistemática e insistente daqui para frente nas mídias, sociedades, culturas, músicas, políticas e doutrinações filosóficas e educacionais. O texto bíblico principal para estas revelações se encontra no Evangelho de Lucas capítulo 17, versículos 28 ao 30 que diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Os versículos acima correlacionam a volta de Jesus num cenário equivalente aos dias de Ló, ou seja, a homossexualidade estava em altar no cotidiano daquela cidade nos antigos tempos bíblicos. A primeira coisa a se dizer é que a prostituição masculina aumentará drasticamente de maneira exponencial no mundo. A maioria dos jovens ímpios serão os principais instrumentos de Satanás para essa nova conduta. Antigamente, a prática homossexual era condenável e repreendida na cultura masculina. Nos dias atuais, ela é incentivada e encorajada. Os jovens, tanto homens e mulheres, têm a cabeça mais aberta para as novas experimentações sexuais, não sabendo eles que no mundo espiritual, isso causa um impacto em suas vidas no momento em que se aderem a esses tipos de prazeres e experiências contrárias à palavra de Deus. Irei enfatizar nesses relatos a homossexualidade masculina, porque a fúria de Satanás nesses últimos dias será contra a vida dos homens. A Bíblia nos diz na primeira carta aos Coríntios capítulo 11 versículos 3, 7 e 8, mas quero que saibais, que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. O homem pois não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Antes da volta de Jesus, o mundo vivenciará uma série de eventos onde a homossexualidade masculina aumentará consideravelmente. Esse estilo de vida está sendo defendido de forma bastante natural nas redes sociais e inclusive no YouTube. Há muitas pessoas que estimulam as experiências homossexuais como se fossem normais, e tivessem aceitação de Deus. Para o princípio das revelações, tenho que explicar que um homem, para adentrar no mundo da homossexualidade, ele tem que passar por um processo de iniciação. Todo homossexual foi iniciado em algum momento da vida. Chamarei aqui neste vídeo de iniciados os que experimentam pela primeira vez uma experiência desse tipo. A iniciação homossexual é como se uma pessoa recebesse uma mordida de vampiro. Depois que se experimenta e abre essa brecha no mundo espiritual, a tendência é se afundar e atolar nesse pecado. Antigamente, muitos homens iniciaram nessa vida através da infância, seja pelo abuso sexual, quando o ato ocorria entre uma criança e outra pessoa adolescente ou adulta, ou mesmo nas brincadeiras sexuais entre meninos com a mesma idade. Porém, hoje em dia, há várias formas de um homem se iniciar na homossexualidade. As portas e brechas que o diabo encontra são as mais diversificadas, através do álcool e das drogas. Muitos homens se tornaram gays. É muito comum hoje em dia, um homem na fase juvenil ou adulta se permitir a ter relações ou experiências com outros homens. Pessoas drogadas ou bêbadas são mais fáceis de serem abusadas ou convencidas a experimentarem algo quando estão entorpecidas por estas substâncias. Lembro-me de que quando eu estava no mundo na homossexualidade, aconteceram ocasiões em que eu bebia com alguns amigos ou alunos heterossexuais nas ruas da minha cidade nas madrugadas festivas. Em muitas vezes, a curiosidade partia dos próprios jovens héteros que confessavam querer ter algum tipo de experiência homossexual comigo. Por conta do efeito do álcool, eles perdiam a vergonha e o medo de experimentarem o desconhecido. Sem falar que uma pessoa bêbada está à mercê das influências demoníacas, ou seja, sua mente e seu corpo são facilmente manipulados pelos demônios. Entretanto, na maioria das vezes, eu mesmo negava qualquer tipo de envolvimento, porque sabia o que poderia acarretar na vida deles se tivessem algo comigo. Isso é raro acontecer, porque no universo homossexual, a maioria dos gays aproveitam essas ocasiões para extravasarem os seus desejos, vontades e taras.
principalmente quando se trata de homens heterossexuais por apresentarem virilidade e maior grau de masculinidade. É via de fato que muitos homossexuais sentem desejo e atração pelos homens heterossexuais. Os homossexuais em si se competem, assim como ocorre a competição feminina pela conquista do amor de um homem. Isso tudo só confirma o que está escrito na carta aos Romanos capítulo 1, versículos 27 e 28, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ultimamente, a porta principal para muitos homens adentrarem na homossexualidade é o dinheiro. Já escutei de muitos jovens heterossexuais, que se eles fossem abordados por um homossexual que ofereça a eles certa quantia em dinheiro, esses jovens não pensariam duas vezes a se relacionarem com os homossexuais. O materialismo, capitalismo e o dinheiro corromperam muitos valores e princípios que eram respeitados. Basta refletirmos o que está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6 versículos 9 ao 11. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Existe um estilo de vida hoje, que também reforça essa busca desenfreada pelo dinheiro que é ostentação. Essa atual geração juvenil almeja viver uma vida de riquezas, glamour e festas sem ao menos trabalharem para conseguirem esses feitos. Uma geração preguiçosa que quer as coisas fáceis, por isso muitos irão recorrer à prostituição. Em pesquisas realizadas por mim, pude constatar que os aplicativos de relacionamentos gays, no atual momento viraram vitrine e mercado para garotos de programa. As ruas das grandes cidades e futuramente as das cidades do interior serão cheias de homens vendendo seus corpos para satisfação e prazer sexual. Esses jovens que adentram na prostituição masculina fazem de tudo para manterem um corpo sarado, musculoso e chamativo. Não é à toa que hoje em dia, a obsessão pela busca do corpo perfeito principalmente pelos homens estão em alta. Muitos deles utilizam anabolizantes e recorrem ao uso de Viagra ou outros tipos de medicamentos que ajudem na ereção. Eles mesmos confessam que não ficam com os homossexuais por prazer, mas pelo dinheiro fácil e rápido que é adquirido por esse público. Isso não é de se espantar, quando se analisa o que está escrito na segunda carta a Timóteo capítulo 3 versículos 1 ao 4. Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Os seus clientes em sua maioria são homossexuais assumidos, e também muitos homens casados com mulheres que possuem vida dupla, ou seja, sentem prazer com outros homens. Perderam-se a vergonha e timidez com essas práticas. Existem namoradas e até companheiras que aceitam seus parceiros se relacionarem com outros homens por dinheiro, enquanto muitos que estão na homossexualidade querem sair, outros estão adentrando por conta do dinheiro. Deve-se lembrar que este estilo de vida não é aprovado por Deus, e isso acarreta muitas maldições na vida dos que estão na prática homossexual. No livro de Levítico capítulo 18 versículo 22 nos diz: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Irei explanar algumas características e detalhes presentes para quem vive na homossexualidade. Preconceito, falta de aceitação social e a não identidade de gênero provocam uma série de problemas de saúde mental na população LGBT. Passar anos de uma vida tentando ser alguém que não se é, tem consequências emocionais sérias e que podem causar transtornos de ansiedade e depressão. Em casos mais graves, o risco de suicídio é alto, pois o indivíduo não consegue enxergar uma saída. Apesar de homens e mulheres serem diferentes nos aspectos anatômicos, hormonais e funcionais desde a concepção, as diferenças entre homossexuais e heterossexuais do mesmo sexo nunca foram claramente demonstradas, nem na esfera mental nem na física, o que sugere que esse problema ocorre em decorrência na área espiritual.
Devemos considerar que a prática homossexual é um dos tipos de pecado como outros mencionados na Bíblia. O objetivo desse relato não é julgar ou apedrejar quem vive na homossexualidade, mas tentar ajudar aqueles que sofrem e querem largar essa prática. Todos nós somos pecadores, e foi através do sacrifício de Jesus Cristo que alcançamos a misericórdia de Deus. Eu fui um dos que conseguiram sair da homossexualidade e sei que não é fácil. O primeiro passo é reconhecer que somos pecadores diante de Deus. Veja o que está escrito na carta aos Romanos capítulo 5 versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão, e todos foram condenados. A partir de então, a natureza humana foi corrompida e os desvários começaram a surgir. Irei aprofundar sobre as explicações acerca da homossexualidade. Diversos estudos de base científica teriam falhado no esforço de demonstrar a transmissão genética de tendências homossexuais. Assim apresentam uma apropriação seletiva de algumas teorias, e definem como uma pessoa se torna homossexual. Tais teorias são: abuso sexual na infância, dificuldade na relação das crianças com seus pais e relacionamento deficiente com o genitor do mesmo sexo. Esses são alguns dos fatores que propiciariam o aparecimento da homossexualidade. O comportamento homossexual é aprendido por meio de experiências negativas. Homossexuais são dados à depressão e ao suicídio. São estáveis e inseguros. Enfatiza-se uma representação doentia das práticas homossexuais, articulada em torno das concepções de vício e compulsão. Em outro plano discursivo, acentua-se que tais práticas são hábitos profundamente arraigados que, contudo, constituem um estado passível de alteração. As pessoas não são homossexuais, mas estão homossexuais. A homossexualidade é vista fundamentalmente como resultante da socialização em famílias desestruturadas, nas quais a ausência de firmes modelos de masculino e feminino produziria uma espécie de identificação com o gênero errado. Pais ausentes e mães dominadoras são personagens obrigatórios nos casos como exemplos de homossexualidade masculina. Os aspectos espirituais podem conduzir à homossexualidade, sobretudo, a adesão a rituais e crenças que não são conformes à palavra de Deus. Podem ser inspiradoras do comportamento homossexual levando à promiscuidade e perversão. Os casos de possessão demoníaca estão associados diretamente à atividade homossexual. Existem demônios cuja atividade específica é provocar esse tipo de distorção nos seres humanos, afastando-os dos ensinamentos de Deus. Por isso a orientação na primeira carta aos Coríntios capítulo 6 versículo 18, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. João Carlos Xavier, com seu testemunho como ex-homossexual, atualmente pastor da Assembleia de Deus, casado com uma serva de Deus e pai de um filho, apresenta visão semelhante no livro Dia em que Nasci de Novo. Sua homossexualidade teria se desenvolvido na Umbanda, quando legiões de demônios atuaram em sua vida e tomando seu corpo, o despertaram para os desejos homossexuais. A narrativa de Xavier é pontuada por considerações sobre o caráter maligno dos impulsos homossexuais. Considera-se que este pecado sexual é perpetrado por indivíduos que têm diabo no corpo, ou que estão sob influência de Pombagira e outros Exus. Esses argumentos de teor cosmológico configuram uma percepção físico-moral da homossexualidade na qual o pecado abre brechas no corpo. O demônio instila sensações, movimentos, contrações involuntárias. Eu me lembro de que quando estava no mundo, eu frequentava centros de Umbanda. Houve revelações de que uma pombagira chamada Rainha me acompanhava. Essa pombagira gosta de coisas boas e caras. A pessoa influenciada ou possessa por ela, vive a vida como se fosse rica. Para quem não sabe o que são pombagira, são demônios que se passam por entidades espirituais da Umbanda e do Candomblé, considerada um Exu feminino e a mensageira entre o mundo dos orixás e a terra. Com o tempo, a pombagira passou a ser vista como modelo de mulher sensual, exibicionista, provocante e livre das convenções sociais, e passou a ser chamada de pombagira. A pombagira é um espírito ligado à luxúria e aos prazeres desse mundo. A pombagira é especializada em amor e relacionamentos, por ser a orixá do trono do desejo e dos estímulos. As cores predominantes da pombagira são o vermelho e o preto. É representada com saias rodadas, blusas rendas, colares, flores e muitos enfeites. De acordo com a crença, as suas oferendas preferidas são o champanhe, o vinho, a pinga, o espelho, as bijuterias e batons. Certa vez,
Eu me relacionei quando morava em Belo Horizonte com um professor de matemática muito bonito. Eu tinha uns 18 anos na época. Essa pombagira fazia com que eu me relacionasse com homens de beleza acima da média. Esse homem tinha uma beleza muito singular. Teve um dia em que ele me levou para um bar no centro da capital, para bebermos e confraternizarmos com os amigos dele. De repente, este professor queria me espancar motivado por ciúmes, pois já estava bêbado. Fui embora e perdemos o contato depois daquele dia. Isso acontecia muito comigo e achava estranho. Homens bonitos que eu me relacionava, inclusive com uma beleza muito superior à minha, sentiam-se inseguros e enciumados comigo. Eu não tinha esse conhecimento espiritual na época, e só depois eu fui entender que era a pombagira que ocasionava essas variações nos homens. Esses demônios, com os seus propósitos sujos, fazem de uma vítima o seu brinquedo para intenções malignas. Eu lembro que eu tinha um poder de sedução muito alto. Na época, era muito fácil eu conseguir me envolver com algum homem que eu desejava por conta da influência desse demônio na minha vida. Introduzi alguns homens na homossexualidade, ou seja, relacionei com homens que o primeiro contato homossexual foi comigo. Eu não digo isso para me orgulhar, só estou explicando para os irmãos perceberem o poder de influência que o mundo espiritual exerce sobre nossas vidas. Práticas homossexuais são aprendidas em experiências negativas de abuso, trauma, violência e rejeição, ou dizem respeito a uma complexa cadeia de significados cosmológicos que recorre à teologia da batalha espiritual. No ambiente religioso considera-se que os demônios são sexualmente transmissíveis. Nesse sentido, o pecado da homossexualidade deve ser evitado, porque permite a infestação por seres malignos. Sob a ótica dessa perspectiva, os transtornos sociais e psicológicos que colaboram para o desenvolvimento da homossexualidade podem ser causados por influência espiritual. De qualquer modo, em ambos os casos, a homossexualidade é externa ao indivíduo. Sentimentos ou desejos homossexuais não constituem atributos inatos ao sujeito, mas se conformam a partir de uma constelação de fatores sociais ou espirituais. A Bíblia considera a homossexualidade uma prática que se opõe à natureza, o que aponta duas maneiras distintas de formulação. A primeira discute o uso natural dos corpos, a segunda enfoca especialmente a esfera do gênero. Argumentos naturalistas são utilizados tanto na caracterização de um uso sádio e apropriado do corpo, como na proposta de manutenção dos papéis de gênero tradicionais e complementares. A homossexualidade humana carece de sentido biológico, contraria a destinação anatômica dos órgãos genitais, impede a procriação. As sexualidades não heterossexuais são, portanto, contrárias à palavra, e nesse sentido, uma normalidade, aberração e comportamento que irrita a Deus. Um princípio estrutural e hierárquico apresenta-se, ressaltando que há um lugar para cada coisa. O órgão genital masculino que produz esperma não foi criado por Deus para o prazer individual fora do casamento cristão, mas para a reprodução da espécie humana para ser depositado em um vaso natural. O órgão genital feminino, também criado por Deus, transgredir essa ordem é abandonar um modo natural de vida. As práticas homossexuais carecem de sentido biológico e contrariam a destinação anatômica dos órgãos genitais. A família é considerada a expressão máxima de Deus na Terra, e a reprodução com a finalidade de constituir a família de Deus é o princípio defendido. Subjacente à ideia de que a sexualidade deve se pautar nas regras bíblicas está o suposto, mais ou menos velado, de que o bom sexo é somente aquele que ocorre no interior do casamento cristão. Desse modo, a associação entre reprodução e práticas sexuais é um recurso recorrente na definição do que é um modo natural e sadio de exercício da sexualidade. Afinal, a união civil de um homem e uma mulher leva normalmente aos bebês, ao passo que a união sexual entre dois indivíduos do mesmo sexo leva normalmente a doenças. A dicotomia natureza versus antinatureza é, portanto, fortemente marcada. A partir dela se estruturam outras oposições: salvação e inferno, pureza e impureza, vida-morte, casamento-solidão, proteção-vulnerabilidade, felicidade e destruição, santificação-pecado. A homossexualidade, como prática antinatural, está sempre posicionada no polo negativo, o que corrobora para a formação de uma imagem negativa em torno dela. É muito mais fácil os homens se tornarem homossexuais, e isso em grande número, antes de as mulheres se tornarem lésbicas. A conversão é sobretudo voltada à recuperação de homossexuais masculinos de uma vida pregressa de excessos, reconduzindo o indivíduo aos valores da família, do casamento e da religião. Hoje um termo que se usa muito é a prática da broderagem. O que seria isso? Broderagem. Esse é o termo usado por homens que transam com outros, mas não se acham gays.
Vários termos não completamente exatos como sexo entre os homens, sexo entre brancos masculinos, brothers em contextos urbanos e militares, e heteroflexíveis, encontros entre pessoas do mesmo sexo que se identificam predominantemente como heterossexuais. Broderagem é um tipo de encontro que reafirma a heterossexualidade dos participantes ou enquadrar sua atividade sexual do mesmo sexo, como ajudar um amigo aliviando impulsos ou fazendo sexo sem sexo atração, se é que isso faz sentido. Esses homens recontextualizavam seus encontros com pessoas do mesmo sexo, reafirmando sua própria identidade heterossexual. Predominantemente, eles tendiam a procurar outros homens de identificação hétero que não se comportassem de forma afeminada ou indiscreta. Dessa forma os homens poderiam conversar sobre as mulheres, e evitar envolvimentos românticos e emocionais que pudessem envolvê-los mais na vida cotidiana do outro. Dito isto, alguns desses homens também fazem outras atividades com seus parceiros do mesmo sexo, como fazer compras, ir à academia, fazer caminhadas e sair, atividades que implicariam amizade, sem nenhuma conexão emocional mais profunda entre eles. Irei abordar agora o vínculo espiritual satânico por trás da homossexualidade. Existe um vínculo espiritual entre o movimento LGBT e Baphomet, o deus andrógeno do ocultismo. Toda esta engenharia social que está em curso no mundo ocidental é um esforço colaborativo por parte de uma elite para destruir a família nuclear, bem como tornar os papéis tradicionais do homem e da mulher obsoletos. Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, formalizou uma mudança drástica que já vinha ocorrendo em estágios há muito tempo. Qual foi essa mudança nacional legalizada? O Tribunal de Instância mais alta no sistema judiciário nacional decidiu que o casamento entre pessoas do mesmo sexo deve agora ser considerado no mesmo nível que o casamento heterossexual ordenado por Deus. Essa mudança drástica também enterrou oficialmente o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e permitiu a entrada do Deus de Sodoma, o ser demoníaco andrógeno conhecido como Baphomet. Baphomet é uma figura humanoide com a cabeça de um bode, e incorpora ambos os gêneros, pois tem os seios de uma mulher, e é mostrado com órgãos masculinos e femininos. Ele também é chamado de bode de Mendes, bode preto ou bode Judas. Baphomet tem órgãos tanto masculinos quanto femininos. Mais um terceiro símbolo que vem direto da virilha, retratado como duas serpentes enroladas ao redor do falo. Em outras palavras, Baphomet é um deus transgênero. Como afirmei anteriormente, um espírito satânico de perversão está percorrendo em grande parte do mundo. Milhões de pessoas estão se voltando para algum aspecto do satanismo, seja a ganância, indolência, orgulho, inveja, raiva, glutonaria ou lascívia sexual. Um aspecto da lascívia que está ganhando ímpeto cada vez maior são todas as formas de homossexualidade. Na última década, os homossexuais ganharam uma aceitação muito maior, e são hoje tão abertos com relação às suas predisposições sexuais quanto qualquer um poderia ser em uma sociedade como a de Sodoma e Gomorra. Devemos compreender que os problemas fundamentais que afetam a sociedade, como vício sexual, dependência de drogas, alcoolismo, homicídios, guerras, feitiçarias e etc., estão todos sob o controle de demônios específicos do reino das trevas. Entenderá que Satanás tem esse controle sobre as pessoas e sobre os eventos mundiais. Satanás estruturou o reino das trevas em 7 grandes divisões chamadas principados, e colocou um demônio muito poderoso no comando de cada uma delas. Esses demônios têm a responsabilidade de alastrar seu tipo particular de tentação e servidão por todo o mundo. Ao entender como essas divisões funcionam, você compreenderá melhor os problemas que o mundo está enfrentando hoje. Além disso, verá como estamos próximos do fim dos tempos. Exatamente como Satanás colocou demônios poderosos para persuadirem os líderes humanos, durante cada período da história mundial para fazê-los seguir seus planos, assim também colocou demônios poderosos para controlarem as 7 divisões do seu reino. Rege é o general do ocultismo, lida com as drogas alucinógenas como maconha, haxixe, cocaína, LSD, mescalina e outras. Estas são as drogas da feitiçaria que atacam e abrem a mente para que um demônio possa entrar na pessoa. Rege também é responsável pelo enfeitiçamento da música. De grande interesse é o nome do demônio menor da maconha, que se reporta diretamente a Rege. O nome dele é Já.
e ele é considerado o deus da maconha por muitos ocultistas praticantes. Meu estudo do ocultismo me revelou que a abertura da mente em níveis mais elevados de consciência é absolutamente essencial no desenvolvimento de uma pessoa nos níveis mais elevados do ocultismo. Essa abertura da mente depende do consumo de drogas. Portanto, devemos ver um tremendo problema de pessoas consumindo drogas de uma maneira generalizada e sem precedentes. Você vê esse problema nas notícias atuais. Quanto ao fato de a música popular estar enfeitiçada, acredito nisso totalmente. Apenas apresento para sua consideração que as pessoas que são treinadas na feitiçaria recebem a informação que a música popular, especialmente a música voltada para o público adolescente, é enfeitiçada para alcançar o máximo do efeito desejado. Lars, demônio da lascívia sexual, da homossexualidade, bissexualidade, adultério e outros prazeres sexuais. Novamente, os jornais e revistas estão repletos de sexo e perversões sexuais. A pornografia, tanto da forma pesada quanto da suave, pode ser encontrada em qualquer localidade do país. A programação da televisão está repleta de filmes, novelas e comédias de situação que usam o sexo para atraírem audiência. As prisões estão lotadas de pessoas presas por crimes sexuais, de estupros a pedofilia. A internet está congestionada com o tráfego intenso de pornografia em circulação. Lars está obtendo grande sucesso no mundo de hoje, mais do que em qualquer outro período na história. Um dos seus grandes sucessos é a legitimação da homossexualidade e da bissexualidade. Quando uma pessoa é convidada a se tornar um feiticeiro, primeiro é recebida em uma grande festa, onde o álcool e as drogas rolam livremente, e o sexo está disponível a todos os que quiserem experimentar de qualquer maneira que desejarem. O álcool, as drogas e o sexo selvagem servem todos ao mesmo propósito: romper o antigo sistema de valores e a consciência da pessoa de seu estilo de vida atual. O sexo também é muito importante na feitiçaria. É o cumprimento de Romanos 1, 25 a 29, especialmente o verso 25, que diz que os pagãos adoram a criatura, o sexo, e não o Criador. O apóstolo Paulo deixa claro nos versos 26 a 29, que a corrupção da verdadeira adoração resulta em todos os tipos de impurezas e perversões sexuais. Novamente, deveremos ver uma obsessão cada vez maior com o sexo em nossa sociedade. Baco, demônio dos vícios como drogas, fumo e álcool. Satanás gosta de capturar uma pessoa em algum tipo de vício, pois então fica muito mais fácil controlá-la para seus objetivos malignos. Vemos esses tipos de vícios afligindo nossa sociedade hoje. Tenho certeza que os fumantes nunca pensaram que sejam vítimas da ação de demônios. Devemos ver um aumento cada vez maior desse tipo de dependência. Além disso, Regi e Baco podem trabalhar em conjunto para maximizar suas respectivas áreas de responsabilidades. Eles e suas legiões de demônios subalternos. Pan, demônio da mente, causa doenças mentais, depressão, tendências suicidas, ataques nervosos e sentimento de rejeição. Você já observou que quando uma pessoa se torna deprimida ou se sente rejeitada, ela se volta para as drogas ou para algo que cause dependência? Vê como um demônio pode levar uma pessoa a outro demônio. Pan faz as pessoas se sentirem deprimidas, de forma que caem sob a influência de Regi, o demônio do ocultismo e das drogas, e ele por sua vez, leva as pessoas a Baco, o demônio dos vícios e das dependências. É um grande círculo no qual os demônios tentam prender as pessoas para sempre. Esse tipo de cooperação entre os vários demônios de alto nível hierárquico e seus principados, realmente me faz pensar na situação atual do mundo. Existem milhões de pessoas dependentes de um ou mais vícios. As consequências são severas e espiritualmente mortais. Nossa sociedade está preparada para aceitar o anticristo e seu modelo de sociedade pervertida e corrompida. Você consegue ver nas notícias e na situação atual o quanto estamos próximos do fim. Medite, demônio do ódio, assassinato, matanças, guerras, ciúmes, inveja e fofocas. Parece enredo de novela da televisão, não é mesmo? Esse demônio está também muito ativo na sociedade atual, enchendo o noticiário com assassinatos e desordens. Tenho a certeza que os ativistas que lutam contra a violência doméstica nunca pensaram que estão lutando contra uma horda demoníaca. Novamente, quando essa divisão de demônios cooperam com as divisões que promovem os vícios, as drogas, o álcool, as doenças mentais e etc., você tem um poderoso caldeirão de problemas de uma natureza desastrosa. 7. Demônio da morte. Isto realmente existe. Guerras, terrorismo e assassinatos estão aumentando em todo o mundo. O século XX foi o mais violento e sangrento da história mundial. Foi quando ocorreram os genocídios,
Esse demônio marcha com os exércitos do mundo, com os grupos guerrilheiros nas selvas e com as gangues de jovens nas cidades. Ele fica de tocaia na escuridão da noite aguardando para atacar sem aviso, sem misericórdia e sem qualquer motivo. 7 é o nome dele. Morte é o nome do jogo. Demônio cristão. Esse demônio não tem um nome definido. Ele é tão poderoso que a maioria dos feiticeiros prefere não incomodá-lo. Faz os cristãos falarem mal uns dos outros em fofocas e causa rixas dentro da igreja e entre os irmãos. Ele também procura enfraquecer a comunhão dos crentes com o Senhor, e fazê-los negligenciar os compromissos com a igreja como o dízimo, a evangelização, o envolvimento na obra do Senhor e muitas outras coisas. Agora que conhece as 7 divisões principais do reino das trevas, e o que cada uma delas é responsável por realizar, você pode compreender um pouco melhor o que está acontecendo no mundo atualmente nas notícias diárias, e por que essas coisas estão acontecendo. Você está preparado espiritualmente, sua família está preparada, você está protegendo seus amados da forma adequada. Estes tempos difíceis em que vivemos, também são tempos em que podemos anunciar Jesus Cristo a muitas pessoas. Se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, mas vive uma vida espiritual morna, precisa pedir perdão e renovar seus compromissos. Ele o perdoará imediatamente, e encherá seu coração com a alegria do Espírito Santo de Deus. Em seguida, você precisa iniciar uma vida diária de comunhão, com oração e estudo da Bíblia. Encerro esse vídeo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus. Amém.